Tá, então, sábado era aula síncrona, né? Assíncrona, né? Para repor o feriado do dia 3, que no fim foi trocado para o dia, pro dia 31 e o dia 1º, mas enfim, temos a aula lá, vamos contar com essa aula. Não sei se vocês chegaram a ver, eu consegui, por causa da falta de energia, de internet, aqui em casa faltou internet. Luiz ficou indo e vindo, mas não chegou a faltar. Mas eu fiquei sem internet o dia inteiro, então eu consegui colocar essa atividade só no final do dia do sábado. Eu não sei se vocês conseguiram olhar ela ou não. Mas, de todo jeito, o prazo para entrega é até o dia 11, se eu não me engano, tá? E aí, essa atividade, ela vai valer como um ponto no trimestre, tá? Então, eu sempre faço, antes da gente fazer uma prova, eu faço um trabalho desse tipo, que daí ele contém o conteúdo de todo o assunto, né? Então, seria uma pré-prova, né? Uma preparação para a prova. Se vocês tiverem alguma dúvida daquela lista, a gente pode discutir em aula, no horário de atendimento, me manda um e-mail, a gente marca um horário, ok? Chegaram a olhar lá ou não? Eu olhei, prof. Tá, e chegou a tentar fazer, não? Tentei, mas como a gente teve só uma aula de hidrostática, eu tive muita dúvida em quase todas as questões. Sim, ainda falta bastante conteúdo, né, para poder responder aquela lista lá. Tudo bem. Então, vamos começar. Nas aulas passadas, deixa eu colocar aqui para a gente fazer um resumão. Aparecendo? Sim. Tá. Então, nas últimas aulas, a gente começou a falar sobre hidrostática. Hidrostática é a área da física que vai estudar os fluidos em repouso, em equilíbrio estático. Fluidos são basicamente líquidos e gases, eles têm a capacidade de escoar e eles se adaptam ao recipiente, à forma do recipiente, então não tem forma definida. Vimos o que era viscosidade, que está relacionada com o atrito entre as moléculas na hora desse escoamento, então quanto mais difícil for para esse líquido e para esse fluido, né, porque pode ser gás também, escoar, maior vai ser a viscosidade. Definimos o que era pressão, que está relacionado com força e área, então a pressão é definido como a força sobre a área. Se a gente tiver as unidades em unidades do SI, a unidade do SI para pressão vai ser o Pascal, que é Newton por metro quadrado, e o mais usual que a gente usa no nosso dia a dia é o ATM, ok? Tudo bem até aí? E aí definimos o que era densidade também, que é massa sobre volume. Então, dizer que a madeira, por exemplo, tem uma densidade de 0,6 gramas por centímetro cúbico, significa que cada centímetro cúbico de madeira tem 0,6 gramas de madeira, ok? Isso é a densidade, massa sobre volume. Certo? E aí, chegamos a falar sobre pressão atmosférica. Estão vendo agora a pressão atmosférica? Não. Acho que eu coloquei, não sei se eu coloquei a janela. Sim, não? Sim. Pressão atmosférica agora? Tem um Sim? exemplo. Ah, tá. Então não está compartilhando. Tá. Ele está compartilhando só aquela. Agora sim, né? Chegamos a falar sobre a pressão atmosférica? Bem pouco, eu acho.
Bem pouco, bem pouco, bem pouco. Falamos da definição do Torricelli aqui, da experiência com mercúrio. Tomar suco de canudinho, falamos, né? Terminou até nessa parte ali, eu acho, prof, da pressão exercida pelos líquidos. Você começou bem de leve. E dos líquidos? Eu acho que não, prof. Tá. Então, assim como um sólido faz pressão sobre uma superfície, quando ele está em contato com essa superfície, qualquer gás que estiver sobre alguma superfície também vai fazer uma pressão. Como aqui na Terra nós temos a camada atmosférica, que são gases que fazem parte, que compõem essa atmosfera, essa camada atmosférica também vai fazer uma pressão, que é a chamada pressão atmosférica, tá? Então, a gente viu que quanto maior a altitude, significa que eu tenho menos moléculas ali fazendo pressão, então, quanto maior a altitude, menor a pressão, tá? Então, lá na Serra, por exemplo, a pressão é menor do que ao nível do mar em Florianópolis, por exemplo, ok? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Certo? Entendido por que isso? Sim? Sim. Sim. Tá. Aí nós vimos como que foi feita a experiência para medir a pressão atmosférica, né? Foi o Torricelli que fez essa experiência. Ele pegou um recipiente, encheu de mercúrio, pegou um tubo de vidro e colocou dentro do mercúrio. Vocês já tentaram fazer isso com um prato com água e um copo dentro? O que acontece quando a gente faz isso? Se você pegar um prato, colocar água e colocar um copo de boca para baixo dentro, a água vai entrar, né? Por que essa água vai entrar? Porque a pressão dentro do copo é menor que a pressão ao redor. E aí a maior pressão empurra para a menor pressão. É a mesma coisa que vai acontecer nessa experiência aqui do Torricelli. Como o tubo estava vazio inicialmente, a pressão atmosférica vai empurrar esse líquido, esse fluido para dentro do líquido. E aí ele constatou que o nível de mercúrio se equilibrou em 76 centímetros. Como eu falei, quando a gente está no mesmo nível, sempre que a gente estiver no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais. Ou seja, a pressão nesse ponto A é igual à pressão nesse ponto B. Quem que faz pressão nesse ponto A? É essa coluna de 76 centímetros de mercúrio, ok? Quem que faz pressão no ponto B? Quem? Oi, estão me acompanhando? Quem que faz pressão no ponto B? O que tem aqui em cima do B? Ar. A pressão atmosférica, certo? Então, a pressão aqui em A vai ser a pressão dessa coluna de mercúrio e a pressão em B é a pressão atmosférica. E aí foi essa definição feita a partir de Torricelli, que a pressão atmosférica é igual à pressão de 76 centímetros de mercúrio, que é chamada de a pressão atmosférica. Então, é 1 atm, ok? 1 atm equivale a 76 centímetros de mercúrio. Ou, se a gente for falar em Pascal, é aproximadamente 1 vezes 10 na 5 Pascal, certo? Isso a nível do mar, né? Se a gente for para a serra, isso vai mudar um pouco. Ok? Muito bem. Então, isso a gente falou nas aulas anteriores, né? E aí, por que a pressão diminui conforme a gente sobe na altitude? Porque a maior parte dos gases que compõem a atmosfera, eles estão mais próximos da superfície da Terra. Eles ficam todos aqui, a maioria, né? Mais próximos da superfície da Terra. Conforme a gente vai aumentando a superfície, esse ar vai se tornando rarefeito, vai tendo menos partículas nessa região. Por isso que a pressão é menor, ok? Muito bem, falamos disso tudo na aula passada, certo? E falamos de pressão dos líquidos.
Você Não? começou a explicar, prof. Comecei a explicar? Beleza. Então, assim como os sólidos e os gases exercem pressão sobre uma superfície, os líquidos também exercem pressão sobre uma superfície. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um recipiente sobre uma superfície, a área desse recipiente é A e ele tem uma altura H. Ele está num lugar onde a densidade, onde a gravidade é G e esse líquido tem uma certa densidade D, ok? Muito bem. A gente sabe que pressão é força sobre área. Que força que é? Que tipo de força que é? É a força-peso, certo? Lembram que eu falei? Sempre que o objeto estivesse sobre uma superfície, a força que ele faz é a força-peso. Então, no líquido é a mesma coisa, é a força-peso, que é m vezes g, ok? Sabemos também que a densidade é massa sobre volume. Se eu quero isolar a massa, esse volume que está dividindo vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, nós temos que a massa é a densidade vezes o volume, ok? E a gente sabe também que se eu quiser calcular o volume, eu faço área vezes altura, né? Se eu quiser, estão me vendo? Deixa eu ver se estão me vendo. Eu não me vejo. Estão me vendo? Eu não me vejo. Não sei que vocês estão enxergando, mas vamos lá. Se eu quiser calcular o volume dessa garrafa, você calcula a área da base e faz vezes a altura, certo? É isso que está dizendo ali. Que aqui, o volume é a área vezes a altura. Como ali na pressão eu tenho a área, eu vou isolar a área aqui, tá? Então, esse H que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a área é volume sobre a altura. Vou substituir essa expressão do M aqui e vou substituir essa expressão da área aqui. Estão acompanhando? Sim. Tá, então vai ficar pressão, massa, que eu substituir por D vezes V, vezes G, vezes a área, que é V sobre H, ok? Cancela V em cima e embaixo, e esse H que vai ficar dividido por 1, dividido por H, ele sobe, né? Então, fica que a pressão é densidade vezes o G vezes a altura. A pressão exercida pelos líquidos, ela vai depender da densidade do líquido, da aceleração da gravidade no local e da profundidade desse líquido, da altura desse líquido, certo? Quanto mais fundo o mergulhador tiver, maior a pressão sobre ele, ok? Isso é a pressão dos líquidos. Então, anotem aí o que é cada letrinha e aí vamos seguindo. Tudo bem? Deixa eu tomar uma água, que eu tô meio mal. Prof, fala mais devagar que não tá entendendo. Tá bom. A pressão dos líquidos, a pressão que os líquidos exercem sobre uma superfície é igual à densidade do líquido, que é esse Dzinho, vezes o G, que é a aceleração da gravidade, vezes o H, que é a altura ou a profundidade desse líquido, ok? Então, quanto maior a coluna de água, maior a pressão. A mesma coisa lá da pressão atmosférica, né? Quanto maior a coluna de moléculas que tem ali em cima, maior a pressão, certo? Conseguiu entender agora? Quem que tinha falado que não tinha Sim, entendido? eu. Manu. Beleza. Isabelle? Manoel. Tem algum recado ali? Professor, o H é o que mesmo que eu esqueci? A altura. Beleza. Então, Prof, oi? você vai colocar esses slides no Siga? Sim. Tá, obrigada. Uhum. Pronto?
Pronto? Sim. Tá. Então, pressão dos líquidos depende da altura, né, da profundidade. No caso, é altura se for um recipiente, e aí é profundidade se eu estou mergulhado num lago, no mar, por exemplo, tá? Mas é a mesma coisa, é o mesmo H. Vai depender da densidade do líquido e da aceleração da gravidade. Agora, pensem comigo. Quando a gente tem uma garrafa, a pressão que esse líquido vai fazer sobre a superfície vai ser a pressão do líquido que a gente viu agora, DGH, certo? Agora, pensem num lago. Além da pressão do líquido que está sobre, pensa que você está mergulhado no lago. Além da pressão que essa altura de líquido que está fazendo sobre você, o que mais que está fazendo pressão? A atmosfera também? Oi? A pressão atmosférica também? A pressão atmosférica, muito bem. Então, quando a gente tem um recipiente aberto, ó, quando o recipiente é aberto, além da pressão do líquido DGH, essa que a gente definiu agora, nós temos mais a pressão atmosférica. Esse é chamado teorema de Stirling, tá? Então, a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais a pressão do líquido DGH, ok? Então, a pressão em um ponto situado à profundidade H de um líquido em equilíbrio é igual à pressão atmosférica, PA, na superfície adicionada à pressão exercida pela coluna de líquido DGH, situada acima do ponto. Então, a pressão sobre alguém que está mergulhado num lago, por exemplo, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão do líquido DGH, ok? Posso seguir? Sim. Exemplo. Fizemos esse exemplo ou não? Vou considerar que não, que já faz muito tempo, né? Pode ser? Ou querem pular? Pode, prof, a gente não fez. Tá. Então, alguém lê para mim, por favor? Submerso em um lago, um mergulhador constata que a pressão do medidor que se encontra no seu pulso corresponde a 1,6 vezes 10 na quinta Como é que é isso? Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. O barômetro indica a pressão atmosférica local de 1 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado. Considere a densidade da água sendo 10 na terceira quilos por metro cúbico e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a profundidade em que o mergulhador se encontra em relação à superfície do lago. Tá, então vamos entender o problema. Tem um carinha que tá lá mergulhado no lago, e aí ele tem um relógio que marca a pressão. E ali nesse relógio está dizendo que a pressão é 1,6 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Essa é a pressão do líquido, a pressão atmosférica ou a pressão total? Pressão total? Pressão total, porque ele está aqui embaixo, tem a pressão desse líquido e tem mais a pressão atmosférica. O que o reloginho está marcando é a pressão total, o que ele está sofrendo naquele momento, tá? Então, esse 1,6 vezes 10 na 5 é a pressão normal, a pressão total. E aí diz que a pressão atmosférica no local é 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Ele dá a densidade da água, a aceleração e quer saber qual profundidade o mergulhador se encontra, ok? Então, vamos lá. Pressão total, 1,6 vezes 10 na 5. Pressão atmosférica, 1 vezes 10 na 5. Densidade, 10 na 3. G, 10. E eu quero saber quanto que é o H. Vou usar essa expressão de pressão total do teorema de Stirling. A pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido DGH. A pressão total, o problema diz que é 1,6 vezes 10 na 5, igual a pressão atmosférica, 1 vezes 10 na 5, mais a pressão do líquido D, que é 10 na 3, o G, que é 10, e o H, que eu quero descobrir. Ok? Entendido até aí? Sim? O 10 na 3 é o quê, prof? A densidade. Ó, o problema diz
que considere a densidade da água sendo 10 na 3 kg por metro cúbico, ok? Essa é a densidade. Ok. E aí o G igual a 10 e o H que eu quero descobrir. Muito bem. Como é que a gente calcula quando a gente tem uma variável e várias operações? A nossa variável está nessa expressão aqui. Então, tudo que não está aqui eu tenho que passar. Então, eu vou passar esse cara aqui que está somando para o outro lado diminuindo, certo? 10 na 3 vezes 10 fica 10 na 4, ok? 1,6 vezes 10 na 5, menos 1 vezes 10 na 5. Lembram como é que a gente faz soma ou subtração? Diminui os valores da frente, mantém a base, mantém os expoentes. Mas os expoentes precisam ser iguais, eles são iguais, então é só diminuir 1,6 menos 1, ok? Que fica 0,6 vezes 10 na 5, igual a 10 na 4, H. Eu quero descobrir o H, então esse 10 na 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Ok? Então, vai ficar 10 na 6 vezes 10, 0,6 vezes 10 na 5, dividido por 10 na 4. Como é que divide com base de 10? Divide os números, só tem 0,6, quando não tem nada na frente é 1, né? Então, 0,6 dividido por 1, 0,6. Na divisão, a gente diminui os expoentes. Então, fica 10 na 5 menos 4. Então, é 5 menos 4, que fica 10 na 1. Ou seja, a profundidade que esse mergulhador se encontra é de 6 metros. Certo? Entenderam a questão? Tranquilo? Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Ali na questão, dá pra gente eliminar a base de 10 e fazer um número inteiro, se a gente preferir, ou tem que ser obrigatoriamente na base de 10? Fazer 1,6, 1.000.000, colocar um monte de zero lá? Isso. Pode. Assim é mais fácil, menina. Então, bem por isso, eu tava na lista de exercícios, aí chegou uma conta, eu não sabia como é que multiplicar tudo aquilo lá. Daí eu eliminei a base de 10 e fiz com o número inteiro. Daí Pode ser, pode ser. Pode ser. Com base de 10 é mais fácil, né? Dependendo de como tiver o problema. Mas pode ser, não vou desconsiderar nada por isso, tá? Desde que no final esteja certo. Mais alguma coisa? Entenderam a questão? Então, sempre que a gente tiver uma questão, tipo um mergulhador, alguém que esteja em alguma profundidade, a gente tem que lembrar que além da pressão que aquele líquido está fazendo, nós temos mais a pressão atmosférica, ok? Muito bem. Podemos seguir? Querem copiar? Ou siga lá, pelota? Posso seguir? Por mim, pode. Oi? Por mim, sim. Tá. Então, vamos falar sobre vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? É um recipiente composto por vários recipientes interligados por uma mesma base. Então, isso daqui, por exemplo, nós temos vários tubos de várias formas e tamanhos e eles estão todos interligados pela mesma base aqui embaixo, tá? Como é o mesmo líquido, esse recipiente, independente da forma, do tamanho de cada um dos ramos, o líquido sempre vai se estabilizar na mesma altura, tá? Mesmo que... esse meu mouse tá ruim aqui. Mesmo que esse daqui tenha uma largura maior do que esse, ou esse daqui tenha uma forma diferente, em todos os ramos, a altura do líquido vai estabilizar no mesmo nível. Por que isso acontece? Porque a gente está no mesmo líquido, e lembra que eu falei que quando a gente está no mesmo líquido, no mesmo nível, as pressões são iguais. Então, para que a pressão nesse ponto e nesse ponto, por exemplo, sejam iguais,
esse líquido e esse líquido tem que se estabilizar na mesma altura, ok? Conseguiram acompanhar? Independente da forma, do tamanho, nesses vasos comunicantes, onde a base é comum e a gente tem um líquido só, as pressões são sempre iguais e o líquido sempre vai se estabilizar na mesma altura, certo? Então, como eu falei, ó, mesmo que os ramos sejam diferentes, esses aqui são abertos e esse daqui é fechado, por exemplo. Como eu tô na mesma altura, na mesma linha, no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais, certo? Então, a pressão no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, vão ser sempre iguais. Assim como a pressão no ponto E, F e G também são iguais, porque eu tô no mesmo líquido, no mesmo nível, ok? Muito bem. Um exemplo do nosso dia a dia de vaso comunicante é o bule ou a chaleira, né? Eu tenho vários ramos, no caso, 2 ramos, né? O ramo inteiro e a, como é que eu chamo essa saída? A saída aqui do líquido, né? E mesmo que eu incline esse bule, o nível do líquido sempre vai estabilizar na mesma altura. Olha que legal. Por que que isso acontece? Para que a pressão seja sempre igual no mesmo nível, certo? Muito bem. Exemplo. Alguém lê? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Eu leio, prof. Obrigada. Um tubo em forma de U contém água. A altura nos ramos é igual. Colocando-se óleo no ramo da direita, observa-se que a altura nos 2 ramos fica diferente, pois os líquidos não se misturam e suas densidades definem o desnível. Após o procedimento, o equilíbrio é estabelecido, sendo densidade de 1 igual a 1 grama por centímetro cúbico, densidade de 2 igual a 0,8 grama por centímetro cúbico e altura de 2 igual a 2,5 centímetro. Calcule H. H1. Tá, então, nós temos um tubo em U, que é um exemplo de vasos comunicantes, isso que a gente discutiu agora. E aí, inicialmente, eu tenho água. Quando eu tenho só água, para que as pressões continuem iguais aqui nesses pontos, a altura se estabiliza nos ramos na mesma altura, certo? Aí, eu adiciono óleo. Como a densidade do óleo é diferente, a pressão vai ser diferente e aí vai dar um desnível nessa altura, ok? Então, ele diz, se eu colocar 2,5 centímetros de óleo, quanto que vai aumentar ou quanto que vai ser a diferença da altura da água? É isso que o problema está perguntando, ok? Aí ele dá a densidade da água, a densidade do óleo e a altura do óleo e quer descobrir a altura da água. Ok? Muito bem. De onde que a gente parte para resolver um problema de vasos comunicantes? A gente parte daquilo que foi falado. Quando a gente está no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais. Então, a gente vai construir uma linha imaginária onde acontece a separação dos líquidos, água e óleo. Tá vendo? Aqui vai acontecer a separação entre a água e o óleo. Então, eu construo uma linha pontilhada aqui nessa região. E aí eu sei que aqui em B, embaixo de B ali, é água, certo? E aqui em A também é água. Então, o que eu posso dizer da pressão em A e da pressão em B? Estou no mesmo nível, no mesmo líquido, então as pressões são iguais. Muito bem, é daí que eu vou partir. Por isso que eu construo essa linha onde há a separação dos líquidos, o óleo e a água nesse caso, tá? Porque aqui no ponto B eu tenho a água e aqui no ponto A eu tenho a água também. Então, eu estou no mesmo líquido, no mesmo nível, as pressões são iguais. É daí que eu vou partir. Que a pressão em A vai ser igual à pressão em B. Quem que é a pressão em A? Quem que está fazendo pressão aqui em cima do A? A água. Então, a pressão em A vai ser... É um tubo aberto, tá? Lembra que o problema falou lá que é um tubo aberto.
tá? Então, se o tubo é aberto, nós temos, além da pressão do líquido, mais a pressão atmosférica. Por isso que tá essa pressão atmosférica aqui, tá? Então, quem que faz a pressão em A? A pressão atmosférica mais a pressão do líquido 1 aqui, que é a água. Então, vai ser a densidade do líquido 1 vezes a altura 1 vezes G, ok? O que é a pressão em B? Quem que está fazendo pressão em cima do B? Agora, aqui é o óleo. Então, vai ser a pressão atmosférica de novo, porque é aberto, mais a densidade do óleo agora, vezes a altura do óleo, vezes o G. E aí, eu vou pegar essas duas expressões e vou igualar, porque a gente está dizendo que a pressão em A é igual à pressão em B, ok? Então, eu vou pegar aqui, pressão em A é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido 1, D1H1G, igual a pressão 2, a pressão em B, que é a pressão atmosférica, mais a densidade 2 vezes a altura 2 vezes G. Tenho pressão atmosférica dos dois lados, então cancela. Tenho G dos dois lados, então cancela. Então, aqui vai ficar densidade 1 vezes a altura 1 igual a densidade 2 vezes a altura 2. Eu quero descobrir quanto que é o H1. Então, esse D1 que está multiplicando vai passar dividido. Então, vai ficar densidade 2 vezes a altura 2 dividido pela densidade 1. Quem que é a densidade 2? A densidade do óleo, 0,8. Quem que é o H2? A altura do óleo, que é 2,5. Quem que é D1? A densidade da água, que é 1. Fazendo esse cálculo aqui, 0,8 vezes 2,5 dá 2 centímetros. Ou seja, a altura da água nesse ramo aqui vai ser de 2 centímetros. Ok? Conseguiram acompanhar o problema? Conseguiram entender o problema? Alguma dúvida? Querem que repita? Por mim, tá tranquilo. Tranquilo, muito bem. Querem copiar ou posso seguir, depois vocês copiam na gravação? Eu acho que se tu coloca os slides, fica mais fácil pra gente copiar, não precisa esperar. Uhum. Beleza. Muito bem. Queria falar do princípio de Pascal já. Na aula síncrona anterior de sábado, eu tinha deixado uma lista de exercício, né? Chegaram a olhar, chegaram a fazer ou não? Sim. Sim. Deixa eu colocar ela aqui para ver se vocês fizeram essa e aí vamos corrigi-la, tá? O prof não era pra entregar? Não. Não tem Essa- nenhuma além daquela que você postou pra entregar, prof. Olhem ali, ó. Essa Você postou daqui. essa daí, prof? Essa daqui não tem? Tem certeza? Claro que tem, gente. Deixa eu olhar Não lá. tem, prof. Claro que tem. Você Olha. postou lá a lista hidrostática, só que acho que tá os slides só. Jura que eu fiz isso? É bem minha cara. Fiz isso. Eu ainda sofri com essa lista, prof. Aham, é os slides. Era para ser a lista, eu coloquei os slides. Ô, cabeçuda. Eu coloquei só o outro. Tá, então vamos resolver ela agora? Que daí essa lista, ela tem exercícios dessa parte sobre pressão, densidade do sólido, do líquido e a pressão atmosférica, tá? E aí não tem essa parte que ainda falta a gente discutir, que é o teorema de Pascal e empuxo, que eu vou deixar para outra aula para não ficar muita coisa agora, tá? Então, vamos resolver ela agora, pode ser? E aí eu vou colocar ela no SIGA também lá, tá?
Vamos lá, a gente vai resolvendo junto, tirando as dúvidas aqui, ok? E essa não é para entregar, tá? Só aquela outra lá que é para entregar. Essa é só para a gente tirar as dúvidas e estudar para a provinha. Estão enxergando bem? Aumenta um pouco, prof, por favor. Tá. Eita! Prof, Oi. eu vou ter que sair, mas você vai postar essa gravação e os slides? Sim. Ah, então tá bom. Muito Sim. obrigado. Não. Quem que vai sair? Manoel? Manu. Isso. Tá. Tá bom. Tá bom assim? Consegue enxergar bem? Sim. Sim? Então tá. Conseguiram entender a questão 1? Acho que sim. Então tá, qualquer coisa chame. O prof é pra fazer agora? Sim? Ah, tá. Sim, aham, vamos terminar esse tempinho que a gente tem para fazer essa lista, porque eu acho que se começar o novo assunto, fica muita informação para essa aula, tá bom?
Feito a questão 1? Entenderam? Querem que explique? Eu tô fazendo ainda, prof. Beleza. Essa lista já está no siga agora, tá? Já corrigi lá. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Diga. Ali no negócio, pede para fazer, tipo, 3 contas, né? Primeiro do 8, do Isso. 13, do 10 e 15, enfim. Aí Isso. a pessoa inteligente aqui não se tocou que era centímetro. E fez como se fosse metro já direto. Aí deu uns valores muito quebrados aqui, né? Aí tem como no final transformar em metro ou tem que transformar logo no começo?
tem que ser logo no início, né? Porque você vai calcular pressão, força sobre área. E aí, essa área tem que estar em unidade do SI, porque o problema ali está pedindo, né? Calcule as pressões no SI. Aí, depois que você calcular, você vai ter, se não transformar, né? Você vai ter Newton por centímetro quadrado. Como é que você transforma isso? Melhor transformar antes, entendeu? Beleza, obrigada.
Questão 2, Lívia. Ok. Questão 1, tranquilo, gente? Entenderam como que era para fazer direitinho? Aquilo que Explica, por favor, Tá bom. Podia ter pedido antes, menina. Então, vamos lá. Tem um bloco sobre uma superfície lá. E aí, ele dá as dimensões desse bloco, né? É 8 centímetros por 10 centímetros por 15 centímetros. Ele quer que calcule as pressões. O que isso significa? Deixa eu abrir a câmera aqui para mostrar para vocês uma coisa. Ó, quando eu tenho um objeto sobre uma superfície, ele pode estar apoiado dessa maneira. Estão vendo? Então, né? Ele pode estar apoiado dessa maneira, dessa ou dessa. Em cada uma das 3 situações, ele vai ter pressões diferentes, porque eu vou ter 3 áreas diferentes, certo? Então, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que primeiro calcular uma área, por exemplo, 10 por 15, calcula área 1, vai ter pressão 1. Calcula área 2, por exemplo, 8 por 10, vai ter pressão 2. E calcula área 3, por exemplo, 8 por 15. Conseguiu acompanhar? Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender? Então, eu vou ter que fazer 3 cálculos. Certo? Eu vou ter que fazer 3 cálculos. Ok? Ok. Mais ou menos ou não? Vamos escrever ali. Cadê o negócio? Não tá abrindo para mim. Aqui. Ó. Sabemos que pressão é coisa chata. Força sobre área. Tá? Então, para cada uma das áreas, 8 por 10 ou 8 por 15, dependendo se ele tiver assim ou deitado, eu vou ter pressões diferentes. E aí, eu posso ter também, quando eu deito ele, 10 por 15, certo? Então, eu vou ter 3 áreas diferentes, então eu vou ter 3 pressões diferentes. A pressão 1 vai ser força sobre a área 1, a pressão 2 vai ser força sobre a área 2 e a pressão 3 vai ser força sobre a área 3, ok? 2, 3. A força vai ser a mesma em todos os casos, concordam? Qual que vai ser a força? A força é a força... Qual força? 60. Força peso, isso aí, que é M vezes G, a massa, que é 6 vezes o G, que é 10, dá 60, muito bem. Então, a força vai ser 60 para os 3 casos. As áreas é que vão ser diferentes. Por exemplo, área 1, vamos dizer que a área 1 seja 8 por 10, como está ali, tá? Então, 8 centímetros por 10 centímetros. E aí tem aquilo que acho que foi a Isabelle, a Manuele... Isadora. Não, foi a Isadora, né, que falou sobre as unidades. O problema pede em unidade DSI. Então, você não pode calcular a área em centímetros, tá? 8 centímetros são quantos metros? Divide por 100, né? Então, é 0,08. Por 10 centímetros, que é 0,10. Aí, vai ser metro e aqui metro também. Aí, vai dar uma área de 0,008 metros quadrados, ok? Aí você calcula a pressão 1 aqui, vai ser a força, que é 60, sobre a área 1, que é 0,008 metros quadrados, ok? Quem que vai ser a área 2? A área 2 pode ser, por exemplo, 8 por 15. Aí, lembra de passar para metro, calcula P2 usando essa área 2. Quem que vai ser a área 3? Já foi 8 por 10 e 8 por 15.
Falta 10 por 15. Então, a outra área vai ser 10 centímetros por 15 centímetros. Ok? Conseguiram entender agora como fazer? Conseguem fazer? Sim? Querem que explique a 2 já? Sim. Pode ser? Tá. Então, a questão 2. Uma pessoa exerce sobre uma taxinha uma força de intensidade igual a 1 newton, perpendicular à sua superfície circular. Considerando o raio dessa superfície 0,5 centímetros e a área do furo provocado pela ponta do percevejo, 3 milímetros quadrados, determine em newton por metro quadrado a pressão exercida. Letra A, pela pessoa sobre a taxinha. Letra B, pela taxinha sobre o painel. Tá, então vamos pensar na taxinha. Sabem aquela taxinha de prender papel, de prender EVA, cartaz, seja lá o que for, aquelas taxinhas redondas, sabem, né? Então, ele está dizendo que a pessoa vai exercer uma pressão sobre a área da taxinha, que é uma área circular. É isso que eu quero descobrir na letra A. Qual é a pressão que a pessoa faz com o dedo sobre aquela área circular da taxinha. E na letra B eu quero saber a pressão que a ponta da taxinha faz sobre a parede, sobre o painel, ok? Então, nós temos 2 cálculos. A pressão que a pessoa faz. Pressão é força sobre área. A força, o problema já disse que é 1 newton. Vai ser 1 newton nos 2 casos, tá? Na letra A e na letra B. O que vai mudar? Vai mudar a área. Na letra A, eu vou considerar a área circular da cabeça do percevejo, da cabeça da taxinha, e aí é isso que eu preciso calcular, a área da taxinha, da cabeça da taxinha. É uma área circular, então a gente tem que calcular a área do círculo. Como é que calcula a área do círculo? Opa. Pi vezes raio. Ué, eu não quero escrever. Que louco! Então, a área do círculo é πr ao quadrado, tá? Como ele está pedindo em unidade do SI, ó, ele pede em algum lugar ele fala, aqui, ó, em newton por metro quadrado. Ele está dando o raio em centímetros, então tem que transformar para metro, aí calcula a área e calcula a pressão aqui, ok? Na letra B, aí é a pressão que a ponta da taxinha, que já tem essa área de 3 milímetros ao quadrado, então eu preciso passar de milímetro quadrado para metro quadrado para calcular a pressão. Estão me acompanhando ou não? Estão conseguindo entender? Sim? Beleza. Então, na letra A, você calcula a área do círculo e aí calcula a pressão usando essa área aqui. Na letra B, você vai fazer também pressão, força sobre área. Só que aí a área que você vai usar vai ser a área de 3 milímetros quadrados, mas aí precisa ser passado para metro quadrado. Como é que passa de milímetro quadrado para metro quadrado? Lembram? Sim. Não? Tá. Quando a gente tem quadrado, a gente precisa lembrar que a gente está falando de área. Então, eu tenho lado vezes lado. A relação que 1 metro é 1000 milímetros não vale, porque 1 metro é no comprimento, tá? Então, 1 metro, 1000 milímetros. Mas eu não tenho milímetros, eu tenho milímetros quadrados. O que é milímetros quadrados? Eu estou fazendo milímetro vezes milímetro, ok? Então, vamos lá ver se a gente consegue construir a relação entre metro quadrado e milímetro quadrado. Acompanhe. 1 metro são quantos milímetros? Quantos? 1000.
mili vem de 1.000. Então, 1 metro, 1.000 milímetros. Então, quando eu faço 1 metro quadrado, eu estou fazendo 1 metro vezes 1 metro, certo? Então, 1 metro vezes 1 metro. Isso vai ser igual, cada metro tem 1.000 milímetros. Então, eu vou fazer 1.000 milímetros vezes 1.000 milímetros. Acompanharam? Eu tenho 1 metro vezes 1 metro. Cada metro é 1.000 milímetros, então eu tenho 1.000 milímetros vezes 1.000 milímetros, ok? Então, 1 metro quadrado é igual a 3 dali, 3 de lá, 1 milhão, contei certo aqui, 1 milhão de milímetros quadrados. Ok? Por que não quer escrever o quadrado agora? Aí. 1 milhão de milímetros quadrados. Escrevendo em notação científica, isso daí fica mais fácil. 1 milhão é 10 na 6. Então, 1 metro quadrado é 10 na 6 milímetro quadrado. Se eu quero passar de metro quadrado para milímetro quadrado, multiplica por 10 na 6. Se eu quero passar de milímetro quadrado para metro quadrado, divide por 10 na 6. Lembra que eu falei que quando a gente divide, eu posso passar o expoente para cima, a base de 10 para cima e invertendo o sinal? Então, se eu quero passar de milímetro quadrado para metro quadrado, é só multiplicar por 10 na menos 6. Acompanharam? Cadê o texto aqui? E aí vai ficar 3 vezes 10 na menos 6 metro quadrado. Ô, porcaria. Ok? Conseguiram acompanhar isso? Por que eu estou fazendo isso? Para transformar de milímetro quadrado para metro quadrado. Porque o problema aqui é em Newton por metro quadrado. Para passar de milímetro quadrado para metro quadrado, é só multiplicar por 10 na menos 6. Ok? Conseguiram entender questão 2? Sim. Beleza. Qualquer coisa, chamem. Estou aqui.
Ô, prof, ali na ADA 2, Hum. o resultado dá com um monte de casa decimal. Como que a gente sabe até quantas casas que a gente tem que usar depois da vírgula? Mas dá um número bem exato, né? Acho que é 19, você pode usar todos. Ah, então eu fiz errado, esquece. Oi? É que ali na parte da área, pra mim Deu muito quebrado? deu zero, tipo 0,78 e um monte quebrado. Você usou π igual a 3,14. Eu peguei o pi aqui da própria calculadora. Aham. E aí passou para metro. Eu não passei. Tá Não o explicado. pi, né? O raio. O raio Eu tem que não passar passei para pra metro, metro. né? Não passei. Tá. Não tá explicado. Então passa. Nada. Eu acho que não dá muito quebrado, mas se der, pode ser 2 casas depois da vírgula, tá? Em todo caso, 2 casas depois da vírgula é suficiente.
Tudo bem, pessoal? Prof, Sim. responda essa Oi? questão, por favor. Porque pra mim dá 0 nessa multitária. Como? Na área ali dá 0 a área pra mim. Como que dá 0, fia? Eu não sei, mas dá 0. Não dá 0, né? Ó, quanto é que é? Cadê? Deixa eu achar aqui. Vamos calcular. Pi 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio em metro. Então, é 0,005, né? Opa. Ao quadrado. Quanto que dá isso? Foi assim que você fez? Exatamente assim. Aí eu elevei ao quadrado e depois fiz vezes o pi. E dá 0,00000 uns par de número. É, vai ser um número bem pequeno, né? Escreve em notação científica que é mais fácil, olha só. Vai ser um número bem pequeno, mas não é 0. 0,005 ao quadrado, em notação científica, fica 5 vezes 10 na menos 3, né? Ok? E é isso daí ao quadrado. Então, vai ficar 3,14 vezes, como é que a gente faz agora ao quadrado com base de 10? 5 ao quadrado, 25, vezes 10 na, multiplica os expoentes, menos 6. Entendeu? Vai ser pequeno, mas não vai ser 0. Aí agora faz 3,14 vezes 25, vezes 10 na menos 6. É isso? Entendeu? Quem que tava braba com a conta? Eu não tinha transformado em base de 10. Aí eu tava fazendo, tipo, direto, sabe? Aham. O professor de topografia me fez mudar a configuração da calculadora para a calculadora não dar mais em base de 10. Ah, tá. Aí dá um número inteiro, daí não tava dando certo. Mas aí ela não aparece todos os números? Ou aparece só Só que zero? você tinha falado para pegar só, tipo, 2 números depois da vírgula. Ah, não, mas aí quando é número. Não, mas daí quando é número diferente de 0, né? Ah, Tipo 19,88888888. Aí coloca só 19,88, por exemplo. tá bom, obrigada, entendi. Nada. Então tá, gente, na próxima aula a gente corrige essa lista, tá? Então façam essa lista pra gente corrigir e aí a gente provavelmente vai terminar o conteúdo para próxima prova, tá? Então, na próxima aula a gente corrige essa lista, termina o conteúdo e agenda a prova, beleza? Tchau. Boa tarde, bom resto de manhã, até a próxima. Um abraço. Tchau, prof. Tchau, assinaram a lista todo mundo? Não Tchau, esqueceram? Tchau, tchau.